crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. E no episódio de hoje falaremos sobre o poder do autoconhecimento na carreira. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a maratonar todos os episódios desse podcast, também acessar o meu site fernandagonçalves.com, sem o cedilha, e também a me seguir lá no Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o cedilha. Conceito liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast sobre liderança. É uma honra ter você aqui de novo, ouvindo esse podcast na sua plataforma preferida. E já quero deixar aqui o nosso WhatsApp para que você nos envie mensagens. Vai ser uma honra para mim, poder responder a sua mensagem e poder agradecer, né? E tenho certeza que cada vez que você compartilha algum episódio desse podcast, você nos ajuda a chegar em algum lugar que a gente não conseguiu chegar e a trazer mais consciência para alguém que estava precisando ouvir sobre esse assunto. Então, se fizer sentido para você, encaminha esse episódio para alguém que você esteja pensando nesse momento. O nosso WhatsApp é DDD 22 99222 1003. Vai ser uma honra responder a sua mensagem. Então vamos falar sobre isso, porque eu participei recentemente do Congresso de RH em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e um dos palestrantes trouxe esse tema, né, da importância da carreira. Por quê? Porque por muito tempo eu peguei a minha carreira e terceirizei, sabe? Eu achava que quem tinha que cuidar da minha carreira era a empresa onde eu estava trabalhando. Bom, depois de muito desenvolvimento, autoconhecimento, eu descobri que a carreira é minha. Então, para onde eu for, eu levo a minha carreira. Então, essa carreira não é da empresa para a qual eu estou trabalhando ou prestando serviço. A carreira é minha. E tendo essa consciência, eu consegui levar a minha carreira para um outro nível. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque ainda assim vejo muitas pessoas, muitos líderes, que é para quem eu falo, esperando a empresa fazer algo pela carreira deles. E eles não tomam a ação de começar a buscar isso por si próprios. Enquanto isso, o tempo está passando, meu povo, e o tempo não volta. Não tem como mudar o passado. A gente tem que mudar e fazer diferente agora no presente. Então, se isso está te trazendo alguma consciência sobre o teu comportamento, fica aqui comigo para a gente poder bater esse dedo de prosa, né? Já te convido também a pegar a sua garrafa de água, a sua caneca de café ou de chá, quem sabe também a sua taça de vinho, para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e que ainda assim eu vejo muitos líderes terceirizando isso
para as empresas. Então, para começar, vamos definir o que é autoconhecimento. Em termos simples, é entender quem você é. Quais são os seus pontos fortes, suas fraquezas, suas paixões, as suas aversões. É como olhar no espelho e, em vez de ver só um reflexo seu, ver todas as suas experiências, as suas emoções, os seus valores, sabe? Poder olhar e não ver só no espelho um corpo, uma pessoa, mas tudo que essa pessoa passou ao longo da vida para chegar onde ela chegou. Isso é importante. E eu quero incluir aqui sobre propósito. E aí, qual é o seu propósito? Sabe? Por que você acorda todos os dias? Por quem você acorda todos os dias e faz o que você faz? Então, vamos pensar quantas vezes você já se pegou fazendo algo que não reflete o seu verdadeiro eu ou os seus valores. Isso pode ser falta de autoconhecimento. E tudo bem. Afinal, estamos aqui para aprender e evoluir. Então, quantas vezes nós já fizemos coisas, eu já fiz coisas, que eu depois me perguntei por que eu fiz isso. Muitas vezes, no calor do momento, a gente acaba sendo influenciado, porque todo mundo influencia todo mundo, e você acaba fazendo coisas que, se você estivesse no seu estado normal, se conhecesse um pouco mais, deixaria para tomar essa decisão num outro momento. Fazendo sentido aí para você? Agora que a gente tem a base, vamos falar sobre a importância desse autoconhecimento na nossa carreira. Decisões estratégicas. Saber quem você é facilita na hora de tomar as decisões. Se você sabe que adora trabalhar em equipe, vai buscar oportunidades que reforcem isso. Por outro lado, quem preferir trabalhos mais solitários pode buscar uma carreira mais independente, algo mais independente. Mas eu quero abrir um parênteses aqui que eu acho que é importante para a gente não ficar na nossa zoninha de conforto, tá? Para ficar bem claro isso para quem está me ouvindo aqui. O que acontece? Quando a gente se autodesenvolve, quando a gente se autoconhece, a gente sabe os nossos pontos fortes e fracos. Ótimo. Só que o que eu quero dizer com isso? No exemplo que eu trouxe aqui, se você sabe que adora trabalhar em equipe, procure oportunidades que reforcem isso, onde você vai poder usar bastante isso. Tá? Se você gosta de um trabalho mais solitário, busque oportunidades onde você vai trabalhar de uma forma mais independente. Mas não abra mão do teu desenvolvimento de questões que você sabe que são importantes para você. Então, vou pegar o exemplo aqui do trabalho mais solitário, mais independente. Talvez um trabalho em que você não dependa de uma equipe, você tem autonomia para decidir tudo, enfim. Só que não esqueça que se relacionar é importante, que estar em eventos, fazer network, isso é importante. Então, estou trazendo só um ponto para a gente pensar sobre isso, porque às vezes nós precisamos sempre olhar os nossos pontos fracos, por exemplo, e entender quais daqueles pontos fracos têm nos impedido de avançar na nossa carreira. Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, porque a gente sempre foi assim, porque é muito difícil fazer esse movimento. E eu te entendo, mas eu quero deixar claro aqui que é super possível trabalhar isso, principalmente se essa sua fraqueza for algo que está te impedindo de ir mais longe, de voar. Bom, outra coisa importante é desenvolvimento das suas habilidades. O que você faz bem, o que precisa melhorar. O autoconhecimento é o primeiro passo para identificar essas áreas. Ao investir no que você já é bom, você se torna um líder ainda mais forte. E é claro que quando a gente identifica o que a gente é bom, a gente passa a usar melhor essas nossas habilidades e passa a usar com mais consciência, sabe? Isso que é o mais importante, você saber que sabe fazer aquilo, sabe, com muita tranquilidade, que isso é natural seu. E que cada vez que você treina mais essa habilidade, melhor você fica naquilo. E as pessoas sempre te dão feedback sobre isso. Isso é muito interessante. Claro que outro ponto importante é entender
as nossas emoções e os gatilhos, porque muitas vezes são esses gatilhos que trazem pra gente conflitos. Se você consegue reconhecer quando está estressado ou irritado, pode encontrar maneiras mais saudáveis de expressar essas emoções. Então, vai ao encontro daquilo que eu já falei um pouco antes, que é: estou no momento estressado. Para as mulheres, estou na TPM. Então, se eu for falar sobre isso agora, eu posso dizer coisas que depois eu vou me arrepender. Ou posso falar de um jeito em que eu vou magoar as pessoas desnecessariamente. Então, deixa isso passar e mais tarde eu volto a conversar sobre essa questão. Então, entender as nossas emoções, em que momento a gente está, conhecer o nosso corpo. Às vezes a gente está passando por uma situação complexa a nível pessoal e sabe que isso vai interferir nas relações, como a gente se comporta. Quanto mais a gente tem autoconsciência disso, mais fácil fica a gente evitar conflitos desnecessários, sabe? Então a gente precisa pensar sobre isso. É claro que existem momentos em que a gente não vai poder deixar para depois, dependendo do acontecido. Principalmente quando a gente fala de liderança, fala da importância do feedback construtivo, mas poder se alinhar antes de fazer isso, pensar, refletir e não ir para o momento de explosão desnecessariamente. Outra coisa importante é que líderes autênticos atraem pessoas que compartilham dos mesmos valores. Para eu ser autêntica, gente, eu preciso me autoconhecer, eu preciso me autodesenvolver. Senão eu nunca vou descobrir essa autenticidade. Porque o que acontece ao longo da vida? A gente vai recebendo tanta coisa do mundo, das pessoas, que depois a gente acaba nem se reconhecendo. Buscar essa autenticidade, essa essência que cada um de nós tem, ela é fundamental. Porque a gente vai, a partir desse momento que a gente se permitir ser autêntico, mostrar quem a gente é de verdade, a gente vai com certeza atrair outras pessoas que compartilham dos mesmos valores. Então, é fundamental a gente querer olhar e trabalhar a nossa autenticidade sempre. E aí, já que a gente já entendeu a importância disso tudo, de como desenvolver, vou trazer aqui algumas dicas práticas para que você possa ver o que mais faz sentido para você e testar isso na prática mesmo, sabe? Ir para esse lugar. Principalmente vá para a dica onde é mais desconfortável para você. É mais difícil. Ah, isso eu não gosto de fazer não, Fernanda. Ah, não, isso é chato. Ah, não, isso não sei o que, sabe? Eu quero que você vá praticar essa dica e depois volte aqui para me contar, hein? A primeira é fazer uma reflexão pessoal. Reserve um tempo na sua rotina para refletir. Pergunte-se: o que eu mais gosto, o que eu não gosto, quais são os meus valores, quais são as minhas virtudes, o que eu não abro mão. Pode ser um diário para você anotar. Você pode fazer isso com uma outra pessoa que você confie, e aí cada uma faz a sua e depois compartilha. Acho importantíssimo. O feedback 360. Peça feedback dos seus colegas, subordinados e superiores. Às vezes, a percepção que temos de nós mesmos é diferente da que os outros têm de nós, né? E a gente precisa ajustar isso. E uma forma de ajustar isso é fazer esse feedback 360 graus. E cursos e workshops. E também invista em cursos, workshops e também mentoria. Desenvolva-se a nível pessoal e profissional. A educação continuada abre novas perspectivas e lucros incríveis para a sua carreira. Então você vai ter oportunidade de fazer networking, conhecer outras pessoas, trazer novos conhecimentos. Às vezes, e na maioria das vezes, você precisa de um mentor para te direcionar. Busque um mentor que já tenha trilhado o que você quer trilhar. Busque um mentor que seja autêntico, que você veja que realmente ele vive aquilo que ele fala, sabe? Então, é sobre isso. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho. A gente já tentou várias vezes e não consegue. O mentor está aí para isso. E querendo desenvolver as suas questões pessoais,
e novas habilidades, é importante buscar cursos e workshops, e imersões também, que eu curto bastante. E aí vem a pergunta que é importante. Tá, se você concordou com tudo que eu falei aqui, ficou balançando a cabeça aí enquanto tá ouvindo meu podcast, quantas vezes esse ano você fez um curso? Você participou de um workshop? Você participou de uma imersão? A gente já finalizou o primeiro trimestre do ano, então se é importante, por que que você não está fazendo isso? Por que que você não tá dedicando o seu tempo para olhar para isso? Oportunidades não faltam. Agora, nós vamos ver como aplicar isso tudo na rotina, tá? Defina metas claras, compreender os seus objetivos de carreira, alinhando-os com os seus valores e paixões. Nunca isso foi tão forte no nosso mundo corporativo. E é fundamental que você tenha isso claro para que você esteja realmente em lugares que estejam alinhados com os seus valores e paixões. Ter uma comunicação eficiente, onde você possa expressar o que você sente, o que você pensa, de maneira clara e empática. Quanto mais você se conhecer, mais fácil será se comunicar. Isso é verdade, gente. Porque a nossa comunicação, ela começa de dentro, pela nossa história de vida. Então, a forma como a gente se comunica com o mundo é a forma como a gente está alinhada com o nosso mundo interno, que tem tudo a ver com as nossas experiências de vida. Se a gente não tem consciência disso, a gente acaba muitas vezes não se comunicando de forma eficiente, de forma conectada. Outra coisa importante é saber tomar decisões, né? Então, quando confrontado com uma decisão, volte ao que você sabe sobre si mesmo. Isso ajudará a alinhar suas escolhas com o seu verdadeiro eu. Então, quando alguém te perguntar sobre uma decisão, mas você tomou essa decisão? Não entendi por que você tomou essa decisão. Então, isso faz você refletir se você realmente está tomando a decisão por você tem consciência disso, que está alinhada com o seu valor, ou se você foi influenciado. E é claro que eu quero deixar para você também nesse podcast um desafio, né? Acho que é importante a gente sempre poder, sempre que possível, ir para a prática. Então, mais um movimento de você ir para a prática nesse podcast. E eu quero receber aí pelo WhatsApp, saber se você fez, como que foi. Vamos para o desafio Mapa do Conhecimento. Eu quero que você reserve um tempo, encontre um momento tranquilo na sua semana, um dia da semana, enfim, de pelo menos 30 minutos, onde você possa se concentrar sem interrupções, fazer suas respirações com intencionalidade. Pode ser no café da manhã, pode ser numa caminhada, num parque, na sua casa mesmo, na sua sala, onde você achar melhor. Crie seu mapa, pegue um papel ou um caderno e desenhe um mapa, onde você vai listar seus pontos fortes, o que você faz bem, quais são as habilidades que você se destaca. Se tiver dificuldade em reconhecer isso, peça ajuda a quem te conhece, tá? Provavelmente essas pessoas vão te trazer pontos fortes das habilidades que você tem. Olhe também para as suas fraquezas, o que você gostaria de melhorar, principalmente aquelas que estão te atrapalhando a avançar. Quais são as suas paixões? O que te anima? O que você ama fazer? O que você faz? O que você faria de graça? Aí está a sua paixão. Quais são os seus valores? O que realmente é importante para você, tanto na vida pessoal como na carreira? O que você não abre mão? Reflita e ajuste. Após criar o seu mapa, passe um tempo refletindo sobre ele. Tem algo que você gostaria de mudar? Está alinhado com as suas escolhas de carreira atuais? Anote pelo menos uma ação que você pode tomar nos próximos dias para se mover em direção a um maior alinhamento entre quem você é e como você se apresenta no trabalho. Aproveite e compartilhe essa experiência, né? Ou faça com alguém também, porque isso ajuda a gente a animar e fazer esse mapa. Então, convida alguém que você confie também para fazer essa experiência junta, mas se fizer só, lembra de compartilhar.
Se sentisse à vontade, compartilhe o que você aprendeu com alguém em quem confia, que seja um colega de trabalho, um amigo, ou até mesmo em suas redes sociais. A troca é muito importante porque ela ajuda a reforçar o aprendizado, tá? Então, quando você conta para o mundo, quando você conta para alguém, isso reforça dentro de você exatamente o que você quer. Retorne a esse mapa após um mês. Anota aí na tua agenda, volte ao seu mapa e veja como você se sentiu com as mudanças que você implementou. Então, só fazer o mapa não resolve. Você precisa dar um passo de ação, de coragem. Tá? Reflita sobre como você cresceu e o que ainda pode ser aprimorado. E aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser, porque você sempre vai, com certeza, enxergar algo a ser melhorado, né? A gente está aqui para evoluir. Se fez sentido esse conteúdo que eu acabei de entregar, já envia esse episódio para um amigo seu, tá bom? Talvez esse amigo que vai fazer essas ferramentas aí com você. E já combina a data e horário, já aproveita para não deixar isso cair no esquecimento. Porque quando a gente não se compromete, não marca o dia e horário, o tempo passa, sabe aquela história de vamos nos encontrar? Vamos! E aí ninguém nunca marca nada. Quando você viu, já acabou o ano. Por quê? Porque as pessoas não decidiram um dia e um horário. Se você decide um dia e um horário, tá aí a sua verdadeira intenção de fazer realmente esse encontro acontecer. É sobre isso, tá? Então, prontos para assumir o controle aí do seu destino, da sua carreira? Lembre-se, o autoconhecimento não é uma linha de chegada, mas sim uma jornada contínua. Então, aproveita essa oportunidade de se explorar, de aprender mais sobre você e de crescer. E espero que você tenha saído dessa conversa aqui, dessa prosa, com novas ideias e estratégias para aplicar na sua carreira. E se você teve novas ideias, compartilha com a gente através do nosso WhatsApp. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o poder do autoconhecimento na carreira, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar uma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando o meu nome na mensagem. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente.